Olha só, pessoal, a gente está falando de poder legislativo, né? A última parte do poder legislativo é sobre perda de mandato. Quando o parlamentar federal, né, a gente está trabalhando no parlamentar federal, quando o parlamentar federal ele perde o mandato. E aí tem duas hipóteses principais, né, que a gente vai ver, que é a cassação do mandato e a extinção do mandato. A expressão mais comum que a gente ouve sempre, né, é a cassação. Deputado fulano de tal vai enfrentar um processo de cassação do mandato. Fulano de tal teve o seu mandato cassado pela Câmara ou cassado pelo Senado. Bem, isso são formas dele perder o mandato, tá bom? Primeira observação importante: a perda do mandato, seja por cassação, seja por extinção, ela é prevista na própria Constituição. As hipóteses, né, os casos nos quais cabe perda de mandato, são trazidos pelo artigo 55 da Constituição. Bem, professor, quer dizer que não existe nenhum detalhamento em normas inferiores? Existe. Então, o regimento interno, por exemplo, vai trazer detalhamentos, principalmente, nós vamos ver, sobre decoro parlamentar. Então, sim, existem detalhamentos infraconstitucionais, mas as hipóteses gerais, as hipóteses dos casos em que cabe essa perda de mandato estão previstas na própria Constituição. Que, de novo, pode ser por uma cassação de mandato ou por uma extinção do mandato. Aí você diz assim, professor, em que casos é cassação, em que casos é extinção? A gente tem que relembrar uma diferença importante. Vocês lembram de ação, lá de processo, tem que se lembrar de processo. A ação constitutiva e a ação declaratória, vocês lembram dessa diferença ou não? Professor, nunca aprendi isso. Não. Olha só, uma ação ou uma decisão constitutiva é uma decisão que faz surgir uma situação jurídica. Ela não existia antes, a partir dali ela existe. Então, você tem a constituição de uma situação jurídica. Já a declaratória, ela vai simplesmente reconhecer, vai declarar uma situação que já existe. Tá? Professor, por que isso é significativo? Como na cassação, a cassação do mandato é uma decisão constitutiva. Ou seja, vai surgir uma situação jurídica. Essa decisão constitutiva é de quem? É do plenário. O plenário da Câmara ou do Senado, né? Conforme se trata de um senador ou de um deputado federal. O plenário vai julgar o caso e vai decidir se o senador ou deputado perde ou não o mandato. Isso aqui na cassação, tá? Na extinção do mandato, traz-se um declaratório. De quem? Do plenário? Não. Da mesa diretora. Lembra? Presidente, vices, secretários. A mesa diretora vai simplesmente decidir? Não, ela vai reconhecer se há ou não uma hipótese de perda de mandato. Então, gente, simplesmente ela reconhece uma situação já existente. Por isso, na extinção do mandato, não é preciso, não depende, não precisa passar pelo plenário. O professor vai ser votado no plenário? Não. Não vai ser votado pelo plenário. Ok? De novo, trata-se de uma decisão, na cassação, uma decisão constitutiva do plenário. O plenário vota se ele aprova ou não aquela situação. Aqui não, aqui a mesa simplesmente reconhece a hipótese, tá? Bora falar de cassação primeiro, depois de extinção, mas entendeu a diferença, né? Cassação vai para o plenário decide se caça ou não. Se não caçar, segue a vida. Na extinção, chegou o caso, a mesa diretora avalia. É uma hipótese de perda de mandato. Ela declara isso. Tá bom? Antes, até 2013, essa cassação de mandato era feita em votação secreta. O voto era secreto. Aí tinha uma situação
que era, no mínimo, curiosa, que era o seguinte: a Liza estava lá sendo processada porque ela foi encontrada com dinheiro na bolsa. Dinheiro na bolsa. É mais digno, né? Ela foi encontrada com um monte de dinheiro na bolsa vindo lá de corrupção e tal. Aí a Liza sendo processada e tal. Até 2013 era assim. Aí os 513 deputados disseram que absurdo, lá, 512, né? Que ela é um. Que absurdo, e não. E aí os 500 diziam: eu vou votar para lá e ser caçada. Eu vou votar para lá e ser caçada. Todo mundo fazia discursos imponentes contra a corrupção. Aí abria a votação, que era secreta, então não apareceu o seu nome com o seu voto lá. Aí quando abri a votação, 400 pela não cassação e 100 pela cassação. Aí todo mundo, não, eu votei pela cassação, não sei quem votou contra. Aí todo mundo dizia que votava pela cassação, mas na hora, o deputado não era cassado, o senador não era cassado. Aí quando foi 2013, foi aprovada uma emenda que tornou esse voto secreto. Se tornou esse voto aberto, desculpa. O voto era secreto e se tornou aberto. O que significa isso? Eu sou deputado, eu vou votar e vai aparecer lá na tela o meu nome. Deputado Helder votou pela cassação ou votou pela absolvição? Vai aparecer lá na tela. Então, a partir de agora, existe o controle desse voto, tá bom? A partir de 2013. Bem, então tá, né? Cassação vai ter o processo perante o famoso Conselho de Ética, e aí depois vai para o plenário decidir se vota pela cassação ou não do mandato. Professor, mas quais são os casos em que haverá essa cassação? Gente, são 3 hipóteses. Bora lá para o artigo 55, que a gente já viu 55 e 54. Diz assim o artigo 55 da Constituição: perderá o mandato o deputado ou senador. Então, aqui são todas as hipóteses, que no caso de cassação são 3. O inciso 1º, o inciso 2º e o inciso 6º. Primeira hipótese, perderá o mandato do deputado ou senador que infringir quaisquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Gente, que proibições são essas? São os chamados impedimentos. Bora ler aqui para entender o que são isso. Artigo 54. O que são impedimentos? Impedimentos ou incompatibilidades? São situações que a Constituição considera que são incompatíveis com o exercício da função parlamentar. Então, ou você é parlamentar, ou você exerce essa atividade. As duas não pode. Bem, desde a expedição do diploma, desde a expedição do diploma, ou seja, finalzinho do ano vai ter diplomação lá, reconhecendo que você obteve o quórum, que você conseguiu a cadeira, a cadeira daquele estado. Desde a expedição do diploma, você não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Você não pode manter contratos com pessoas que tenham vínculos com o poder público, direto ou indireto. Porque é imoral, né? Você é de deputado, mantendo um vínculo com a pessoa jurídica, obviamente haverá uma situação de incompatibilidade de interesses, conflito de interesses. A não ser que seja um contrato de adesão, tá bom? A não ser que o contrato obedeça a cláusulas uniformes, ou seja, um contrato de adesão. Tirando um contrato de adesão, você não pode manter contrato com essas pessoas. Você não pode, inciso B do inciso 1º, ou a linha B do inciso 1º, você não pode aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado. Onde? Nas entidades constantes na linha anterior. Nem aqueles que são demissíveis ad nutum, que são os cargos de confiança. Não pode nenhum cargo nessas instituições aqui. Professor, mas eu já ouvi que tem um monte de deputado que é ministro, que é secretário de Estado. Não pode isso?
Aí, olha só, a gente vai lá para o artigo 56, inciso 1º, que é uma exceção. Que vai dizer assim, não perderá o mandato o deputado ou senador que... O quê? Não perderá o mandato deputado ou senador investido em cargo de... Aí está aqui as exceções. Tá, e não pode tomar posse nessas instituições, a não ser que seja na condição de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, secretário do DF, secretário de território, secretário municipal, de município, no caso da capital, né? Ou chefe de missão diplomática temporária. Nessas hipóteses aqui ele pode assumir, mas não será de forma, de novo, essa aqui é uma exceção aos cargos que ele pode assumir naquelas instituições que foram citadas no artigo 54, inciso 1º, tá bom? Esses cargos ele pode assumir, os demais cargos ele não pode assumir. A partir da posse, o que é que ele não pode mais? A partir da posse, que é aí em fevereiro, início de fevereiro. Eles não podem ser proprietários, controladores ou diretores, nem exercer função remunerada, onde é empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público. Então, por exemplo, gente, o dono de uma empresa de ônibus aqui de Belém, que é uma permissionária, né? Então ela tem aí um vínculo precário com a prefeitura. O dono de uma empresa de ônibus pode se eleger vereador? Pode. O que ele não pode é continuar proprietário da empresa de ônibus. Tá? Aí ele não pode. Por que não? Porque existe uma incompatibilidade entre as funções. Ele não pode ocupar cargo, mesmo a hipótese do inciso B, tá? Não pode ocupar cargo ou função que sejam demissíveis ad nutum nas entidades do inciso 1º A, tá bom? Exceto, acho que nós já vimos, ministro, secretário, governador de território, não de estado, de território. Ele não pode patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades do inciso 1º A. É o famoso lobby, né? No Brasil, o lobby é proibido. Ele não pode defender os interesses de pessoas jurídicas que tenham esse interesse privado, tá bom? Esse interesse privado nas coisas públicas. Eles não podem, aqui é importante, eles não podem ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Gente, sou vereador, me elegi deputado. Posso exercer os 2 mandatos? Não. Renuncio a um dos 2. Sou senador, me elegi governador. Posso continuar? Não, não pode. Você tem que renunciar a um dos 2 mandatos. Ok? Gente, em qualquer das hipóteses do artigo 54, ele será cassado. O que é que significa isso? Ele vai para o plenário vai julgar a situação dele e pode decidir pela cassação do mandato, ok? Artigo 55, inciso 1º. Inciso 2º, gente, o que mais gera cassação de mandato? Esse aqui é o mais conhecido. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. A famosa quebra de decoro. É o parlamentar que agiu em desconformidade com daquilo que se espera do cargo. Professor, quais são essas hipóteses de quebra de decoro? E elas estarão principalmente no regimento interno, tá bom? O regimento interno das casas vai definir essas hipóteses. Mas, no artigo 1º, no parágrafo 1º, a Constituição já diz: é incompatível com o decoro, além dos casos definidos no regimento interno. Além daqueles casos que as casas vão discutir, que vão decidir, vão especificar, 2 situações são incompatíveis com o decoro. Quais são elas? O abuso de prerrogativas. Que prerrogativas? Lembra que a gente viu? A inviolabilidade, as inviolabilidades por palavra, voto,
a própria situação, né, a imunidade em relação à prisão e tal. Então, olha só. Se eu exercer essas prerrogativas de forma abusiva, o que é isso? Eu estou usando as prerrogativas para abusar ou de forma a exceder a sua finalidade, seu propósito. Isso é quebra de decoro. Além disso, obviamente, né, percepção de vantagens indevidas. Recebeu dinheiro de quem não deveria. Aqui também é quebra de decoro parlamentar. Professor, tá bom, gente, eu sei que você passou pelo seu coraçãozinho nesta hora, mas eu estou só explicando a Constituição. Se ela é respeitada ou não, esta é uma discussão muito complexa, tá bom? Mas o parlamentar que recebe vantagens indevidas deveria perder o mandato por quebra de decoro. Claro, é isso que a Constituição diz. Se ela não é respeitada, este é um outro dilema. Então, olha só, quais são as hipóteses aqui? Agiu em situação de incompatibilidade com o mandato, artigo 54, quebra de decoro parlamentar, que aí, de novo, hipóteses, casos previstos no regimento interno e duas situações específicas. Quais são elas? Abuso de prerrogativas e recebimento de vantagens indevidas, ok? Casos previstos no regimento interno, abuso de prerrogativa e recebimento de vantagens indevidas, ok? Terceiro caso, gente, terceiro caso. Aí a gente vai pular do 2 para o inciso 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Professor, não faz sentido. Quer dizer que ele vai ser condenado e ainda a casa vai decidir se ele vai perder o mandato ou não? Exatamente, gente. Não concordo, não concordo, mas é isso que está no parágrafo 2º da Constituição. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, incompatibilidade, quebra de decoro e condenação criminal, a perda do mandato será, olha só o que diz, decidida. Não será reconhecida, será decidida. Vai ser uma votação. Será decidida pela Câmara dos Deputados ou Senado, conforme o caso, por maioria absoluta. Para perder o cargo, precisa de maioria absoluta dos votos. Lembrando, antes era por voto secreto, lembra que eu falei para vocês? Voto secreto e maioria absoluta. Aí foi feita uma alteração em 2013 que disse, não, voto aberto, tá bom? Não é voto secreto mais. Maioria absoluta. Mediante provocação da respectiva mesa diretora ou de partido político representado no Congresso Nacional. Um ou outro, tá bom? Então, resposta. Condenação criminal transitada em julgado? Sim. Vai passar por decisão do plenário. Não é perda automática. Não se trata de perda automática. Claro até aqui, gente? Sim ou não? Tá fluindo. Tá fluindo. Perfeito. Gente, olha só, isso aqui, essa última, vou ser bem honesto com vocês, isso aqui ainda é controvérsia no Supremo, tá bom? Ainda é controvérsia no Supremo. Por quê? Porque o Supremo diz, olha, tem umas situações que é absurdo isso. Então, o Supremo elenca algumas situações, mas que não estão pacíficas. Por isso que eu não vou nem colocar no material. Não são pacíficas, tá? Tá discutindo lá ainda. Então, alguns ministros e algumas decisões esporádicas disseram assim, olha, se o parlamentar foi condenado a regime fechado, acima do mandato, ele tem que perder o mandato automaticamente. Automaticamente. Então, vamos supor, o cara foi condenado a 30 anos de reclusão. Bora lá, progressão de regime.
Um sexto da pena. Um sexto de 30 é quanto, gente? Fácil. Um sexto de 30 é 5 anos. O mandato é de 4. Ele vai cumprir o mandato quando? Mas essas situações, gente, ainda são controversas, tá bom? Ainda são controversas. Tá. Então, hipótese de cassação. E a extinção do mandato? A extinção do mandato, de novo, só repetindo o que eu já falei, é um ato declaratório. De quem? Da mesa diretora. Não vai para o plenário votar. Portanto, não está sujeito à votação. Quais são os casos? 3 casos. Bora lá. Incisos 3, 4 e 5. Perderá o mandato o senador ou deputado que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, ou seja, em cada ano, a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer. Ou seja, ele faltou 1/3 das sessões marcadas para aquele ano. A não ser, né, que ele esteja de licença, ou que ele tenha sido enviado em missão. O que é isso? Enviado em missão. A própria casa, Câmara ou Senado autorizou que ele viajasse para algum lugar. Então, o parlamentar foi participar de uma conferência da ONU, autorizado pela Câmara. Conta como falta isso? Não, não conta como falta, tá bom? Então, primeira hipótese de novo, não é cassação, é extinção. A mesa diretora avalia, constatou isso, ela declara a perda de mandato. Inciso 4º. Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos, tá? Que situação é essa? Lá do artigo 15 da Constituição. Artigo 15, vamos voltar lá. Cadê? Artigo 15. Diz assim, é vedada a cassação de direitos políticos, mas a perda ou suspensão se dará nos seguintes casos. Perda ou suspensão dos direitos políticos. 1. Cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. O que é isso? O deputado ele era colombiano, se naturalizou brasileiro, aí concorreu à eleição, ganhou e tal. Ok. Foi, de novo, gente, um estrangeiro não naturalizado pode se candidatar a um cargo político no Brasil? Sim ou não? Não pode. Não pode. Pois é. Aí esse deputado que era colombiano e se naturalizou, na verdade ele fraudou os documentos, descobriram e tal, e aí foi cancelada a naturalização dele e a sentença transitou em julgado. Ele ainda pode continuar deputado? Não, porque ele perdeu os seus direitos políticos, tá bom? Inciso 2º, incapacidade civil absoluta. Gente, essa hipótese aqui ela ficou bastante esvaziada, né? Porque com a alteração do Código Civil, só existe uma hipótese de incapacidade civil absoluta. Qual é mesmo? Revisão de Civil 1. Qual é a única hipótese de incapacidade civil absoluta hoje? Não lembram mais, gente? Não lembro de nada. Hoje, o único caso de incapacidade civil absoluta é o caso do menor de 16 anos. Então, não tem como o deputado voltar no tempo, né? A não ser que ele tenha conseguido fraudar e se eleger deputado com menos de 16 anos, gente, não tem como ter perdido, né, os seus direitos políticos por esse inciso. Inciso 3. Condenação criminal transitada em julgado. Aí aqui é o problema, né? Só que esse é o caso, de novo, que aplica o inciso 6º. E aí vai ter que ir para o Congresso decidir, tá bom? Inciso 4º.
recusa em cumprir obrigações a todos imposta ou prestação alternativa. Inciso 5º, improbidade administrativa, tá bom? Ele foi julgado como cometendo algum ilícito que gera improbidade administrativa. Gente, de novo, essas são situações que geram a extinção do mandato, perda ou suspensão dos direitos políticos. Última hipótese, quando a Justiça Eleitoral decretar. Então, o deputado foi condenado pela Justiça Eleitoral por abuso do poder político. Ele usou o cargo que ele tinha antes para conseguir votos. Vai perder o mandato por extinção, tá bom? A mesa diretora vai só reconhecer essa situação. Então, quais são os casos? Hipóteses. Parlamentar faltoso se ausentou injustificadamente 1/3 das sessões ordinárias da Casa no período de 1 ano. Segundo, perdeu ou teve seus direitos políticos suspensos, conforme o artigo 15 da Constituição, ou por decisão da Justiça Eleitoral. Gente, uma coisa que é importante. O parlamentar que está passando por um processo de perda de mandato, ele pode renunciar para sair antes de ser condenado? Não, tá? O parlamentar sujeito ao processo que possa culminar na perda de mandato somente pode renunciar após o fim do processo. Até lá, o seu pedido de renúncia fica suspenso. É isso que dizem os parágrafos do artigo 55. Então, já lemos o primeiro, segundo, terceiro. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, que foi isso que nós vimos, faltoso, direitos políticos, justiça eleitoral, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício, ou seja, independente de provocação, ou mediante provocação de qualquer dos seus membros, ou de partido político nela representado. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar a perda do mandato terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais, que se tratam do parágrafo 2º e parágrafo 3º. Claro até aqui, gente? Sim? Perfeito.